Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No próximo dia 1 celebra-se mais um Dia Mundial da Criança. É importante, mas precisamos de mais do que isso. Precisamos de política e de um país verdadeiramente adequado às crianças. Falaremos do combate à pobreza e exclusão social na infância, mas quero desde já colocar em cima da mesa uma visão mais proativa, uma visão de efetiva promoção da criança, com ela indutora de igualdade de oportunidades, de uma efetiva defesa dos direitos das crianças e de promoção do bem-estar e de desenvolvimento. Isto significa falar mais do que mero cuidado. Isto implica também, desde logo, uma efetiva mudança social e cultural para uma valorização da primeira infância. Já foi abordado aqui na Assembleia da República, chumbado, mas continuaremos a lutar e a falar sobre a importância da inclusão das creches e da educação dos 0 aos 3 anos na Lei de Bases do Sistema Educativo. Por exemplo, hoje em dia nós temos dos 0 aos 3 anos sobre a alçada da Segurança Social e só a partir daí no Ministério da Educação. Ora, uma visão de continuidade, de desenvolvimento da pessoa, efetivamente, deve começar desde o início, deve começar desde os 0 anos, com uma abordagem de estímulo, de reconhecimento, de individualidade e, sim, sempre reforçando na defesa dos direitos das crianças. Em Portugal, a dupla tutela é um entrave e impede uma abordagem integrada. Para que tenhamos noção, 70% dos países da OCDE têm um sistema unificado, tipicamente sob a tutela da educação, e em alguns países, que tal como em Portugal tinham-no diferenciado, converteram-no recentemente em sistemas unificados, como por exemplo a Itália ou o Luxemburgo. A primeira infância tem de facto sido negligenciada em Portugal e tem sido negligenciada no sistema educativo. A influência e o peso que os primeiros anos têm no desenvolvimento da personalidade, na potenciação do sucesso escolar e no desenvolvimento a diversos níveis é amplamente consensual. E é também por isso a necessidade de se criar e garantir rede, acesso, um contexto escolar que beneficie em especial as crianças socioeconomicamente desfavorecidas. E de facto, as creches estarem ainda na Segurança Social, para além de ser contra esta tal evolução internacional europeia, padece também de outro problema. É claramente um restício de uma visão assistencialista, sobretudo para com a mulher, com um racional de apoio e não com uma ótica verdadeiramente de desenvolvimento da criança. Falta uma política de primeira infância e uma visão de criança detentora de direitos. E em Portugal isto é notório, desde os temas mais flagrantes aos pequenos detalhes. Posso continuar com exemplos. A falta de estatuto da criança vítima em caso de violência doméstica, que a Iniciativa Liberal muito tem falado. Falta uma entidade que defenda efetivamente os direitos da criança como provedor da criança e que voltaremos ao tema nos próximos dias. Por exemplo, o Mecanismo Europeu da Provedoria da Criança, que conta com instituições de países membros do Conselho da Europa e onde Portugal é dos poucos membros da União Europeia que não pode estar de pleno direito por não ter em funcionamento o dito organismo independente. E nós temos de dar estes passos. Nós chegamos aqui, ou chegamos em diversos fóruns, e nós conhecemos, lemos com emoção as convenções e os direitos das crianças, mas precisamos de os consagrar. Não interessa ser proclamatório, interessa ser eficaz. Nós temos de ter uma educação para todos, uma promoção de igualdade de oportunidades, uma rede de creche com efetiva cobertura e que permita a universalidade de acesso, meios e atenção que permitam intervenção precoce em diversas situações, seja em componentes sociais, escolar, mas também na justiça. E temos de ter tolerância à diferença e à inclusão. Espaço para a intolerância? Sim. Intolerância para com a pobreza e para com o imobilismo social. Uma sociedade com 17% de taxa de pobreza nas crianças e com taxas de privação material em crescendo é uma sociedade que falha e que falha, obviamente, aos mais frágeis. Eu recordo uma história de uma reunião recente com sindicatos e que já reiterei em diversas circunstâncias, em que se falava na altura da abertura das escolas durante a pandemia, que muitas vezes, muitos dos senhores deputados se recordarão, que era a única refeição quente daquelas crianças. Verdade. Uma triste verdade. Também lutámos pela abertura das escolas, mas não é só pelas refeições quentes. Uma escola não é somente um refeitório. Uma creche não é somente um sítio onde se mudam fraldas, tal como uma rede de creche não é uma rede de assistência à mulher.
A criança é e deve ser o centro nevrálgico a partir do qual se deve potenciar as respostas e o desenvolvimento. E poderia estar todo este tempo com referências académicas, com estudos e políticas públicas com resultados consensuais. Vou deixar apenas uma. Em maio de 2009, o Conselho da União Europeia adotou uma recomendação sobre os sistemas de educação e de acolhimento de primeira infância de elevada qualidade, os chamados EAPIs, que reconhece os benefícios de participação nestes serviços para todas as crianças, especialmente as provenientes de meios mais desfavorecidos. Sim, senhores deputados, esta visão reduz o risco de pobreza e de exclusão social. Sim, estamos aqui de novo a falar de direitos das crianças e sim, estamos aqui de novo em plenário a falar de temas que afetam a mobilidade social. Para a semana teremos também mais pontos importantes. A Iniciativa Liberal apresentará, desde o provedor da criança, soluções concretas para vagas em creches e teremos também pela Comissão de Educação uma riquíssima conferência sobre a primeira infância, com investigadores e instituições que estão no terreno e que nos devemos obrigar a pensar, mas só a pensar ou mais. Nós temos de ir para mais do que as palavras, temos de transformar as intenções em ações. Não nos podemos alertar, apenas falar sobre a importância da primeira infância, sobre os direitos das crianças, indignar-nos para com a pobreza. O que nós temos aqui nesta casa é ter um impacto significativo na vida das pessoas e na vida das crianças, nas aprendizagens, no estímulo, na aprendizagem e não nunca numa visão redutora, assistencialista ou meramente cuidadora. Nós podemos ter um conceito de mais liberdade, mais flexibilidade, um papel mais ativo da comunidade, soluções mais flexíveis e integradas com as famílias, nunca descurando na promoção da educação e nunca, mas nunca descurando os direitos, liberdades e garantias. Termino a dizer que não basta dizer que as crianças são detentoras de direitos, não basta dizer que as crianças são o futuro da nossa sociedade, tal como não basta dizer que temos que dignificar os docentes e não docentes, como não basta dizer que assinamos cartas universais ou convenções de direitos. Precisamos sim de ser agentes de mudança, porque para muitos nós vamos tarde, mas para muitos mais nós ainda vamos a tempo. Obrigada.